Fala minha galera, só questões de concurso chegando na área. Hoje a gente vai iniciar nossa aula 4, beleza? Se você chegou aqui de paraquedas no meu canal, no nosso canal, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Por quê? Porque quando você se inscreve, você recebe as notificações toda vez que a gente posta um vídeo novo, uma aula nova. Então se você estiver fazendo o acompanhamento da aula, você vai ser avisado pelo YouTube que existe uma aula nova, e aí você já fica antenado com as informações. Show de bola? Então, se inscreve no canal, deixa um comentário se você achar necessário, se você viu que eu fiz alguma coisa errada, ou se você vai elogiar também, né? Então, fica a seu critério. E também curta o vídeo para você ajudar na divulgação, no engajamento do canal, para a gente continuar fazendo esse trabalho aí maravilhoso, que é levar conhecimento para todo mundo. Beleza? Vou deixar aqui só uma informação, a gente tem um material que é a nossa lei orgânica, né? Que é o material do seu conteúdo programático aqui, ó. Você que vai fazer concurso para ensino médio, você tem língua portuguesa, conhecimentos gerais e tem a legislação aqui, ó. Tá vendo? A legislação tem o Estatuto do Servidor e a lei orgânica do município. Aí além de ter informática e conhecimento específico. Então, se você quiser solicitar ou de língua portuguesa, né? Ah, Thiago, quero 50 questões de língua portuguesa, quero 50 questões de conhecimentos gerais, quero 50 questões de informática e quero 50 questões do conhecimento específico. Por exemplo, se você estiver fazendo para assistente administrativo, aí a gente faz 50 questões aqui, ó, só dessa parte. Beleza? Então a gente vai deixar esse material de apoio para você começar seus estudos, porque legislação é um assunto assim que você precisa saber realmente, né? Você precisa saber para você poder fazer uma boa prova, beleza? Aí a gente tem aqui as 50 questões do Estatuto do Servidor, todas elas são comentadas e com o gabarito, né? Então você pode aí treinar qualquer uma dessas perguntas aqui, eu tenho certeza que alguma dessas perguntas aqui vai cair na sua prova, tá? Então a gente deixa a explicação aqui certinho para você poder treinar pelas questões, tanto da lei orgânica, né, como do Estatuto do Servidor. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Eu só vou sair aqui para não atrapalhar a sua leitura. Então, vamos para a aula, vamos para cima, simbora. Então, hoje a gente vai começar aqui falando do estágio probatório da estabilidade, né? Então, essa é uma parte muito importante, porque com certeza isso aqui vai estar na sua prova. É certo dessa pergunta cair na sua prova, isso é fato. Beleza? Então, aqui no artigo 24, ele vai dizer o seguinte aqui para nós, ó. Ao entrar em exercício o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito ao estágio probatório por período de 3 anos, ou 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Então aqui você, quando você é nomeado, você vai tomar posse. Depois que você toma posse, você vai entrar em exercício, aí você se torna um servidor público e começa a trabalhar. Depois que você começa a trabalhar, aí vem o estágio probatório, tá? Então vai seguir essa ordem. Primeiro você vai fazer o concurso, vai passar no concurso. Depois de você passar no concurso, se você passou dentro das vagas, você vai ser nomeado. Se você passou fora das vagas, você vai ter que aguardar a validade do concurso até você ser nomeado, beleza? Então, assim, foi nomeado, aí você vai ser chamado pela administração para tomar posse. Se eu não me engano, o prazo para tomar posse são 30 dias. Depois, o prazo para entrar em exercício são de 15 dias. Beleza? Entrou em exercício, aí você começa o seu estágio probatório, que são de 3 anos, tá? Aí dentro desse estágio você vai ser avaliado por alguns aspectos, por alguns comportamentos seus vão ser avaliados nesses 3 anos para você realmente ganhar sua estabilidade, tá? Então depois de 3 anos é que você ganha sua estabilidade. Então aqui eles vão averiguar a sua assiduidade. O que significa assiduidade? Assiduidade se refere à frequência, né? Se refere ali se refere à pontualidade, se você cumpre realmente o horário de entrada, o horário de saída, se você cumpre ali as suas obrigações e horários de trabalho, beleza? Aí aqui tem a disciplina
A disciplina vai envolver o quê? Diz respeito ali à observância das normas, né? Os regulamentos da instituição. Então, você vai ter que respeitar a hierarquia, ordens de superiores. Então, você vai ter que ter uma certa disciplina. É muito parecido, disciplina é muito parecido com submissão. Só que submissão, às vezes, você entende que você tem que fazer tudo que o outro quer sem reclamar, sem falar nada. Como o servidor ele faz tudo dentro da lei, alguém para ter disciplina, né, o seu superior, ele também precisa ter a disciplina de ser um bom superior. Ele não pode abusar do poder, ele não pode te dar uma ordem ilegal, né? Então o servidor ele trabalha dentro da lei. Então a sua disciplina tem que ser embasada na lei, né? Claro que você vai tentar ali ser o mais respeitador possível, né? Vai respeitar os regulamentos, vai obedecer às ordens, mas tudo tem um limite, né? Mas você tem que manter essa disciplina, porque essa disciplina também ela é avaliada. Beleza? Aí tem a capacidade de iniciativa, no inciso 3. Então a capacidade de iniciativa ela envolve ali a habilidade do servidor, né? Em tomar ali ações, propor soluções de forma proativa, né? Vai buscar ali a melhoria, a eficiência em suas atividades. Então você tem que ter ali uma capacidade de proatividade, uma capacidade de iniciativa, de tomar ali, né, uma decisão que vá beneficiar, né, a administração. Tem que ter ali a visibilidade, né? Quando você é uma pessoa proativa, você está sendo visível. Ó, aquela pessoa ali, ela realmente está empenhada no cargo, ela realmente trabalha de forma que às vezes a gente nem precisa mandar ela fazer. Ela faz de uma forma proativa, de uma forma independente. Claro que você tem que respeitar a hierarquia, tá? Eu estou dizendo isso porque às vezes não é bom você mandar um funcionário fazer alguma coisa. Às vezes é bom quando ele já faz sem você mandar. Então isso significa ser proativo, beleza? Aí tem a número 4, que é a produtividade. A produtividade está ligada ali à eficiência, né? À qualidade do trabalho realizado. Então vai ser considerada ali a quantidade de tarefas concluídas dentro dos prazos, né? Dos prazos estabelecidos. E vai ter ali a sua conformidade com as exigências e padrões esperados. Então, produtividade é você ser produtivo, né? Você vai exercer um trabalho, que esse trabalho ele tem uma característica, né? Ele tem ali uma mecânica de funcionamento. Então, ele tem prazos, ele tem tarefas concluídas dentro desse prazo, né? Então você tem que ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que, se a gente for colocar no setor privado, uma pessoa que dê lucro à empresa, né, digamos assim, né? Então você vai ter que ser uma pessoa produtiva, beleza? E responsabilidade. A responsabilidade diz respeito à capacidade de você assumir e cumprir com suas obrigações, com suas atribuições, de forma consciente e de forma diligente. Então, considerando ali as consequências de suas ações ou omissões. Então, você tem que ter a responsabilidade de chegar no horário, a responsabilidade de você estar tratando com um assunto, né, que é de extrema responsabilidade. Então, você tem que ter ali uma certa maturidade também no trabalho para cumprir essa função, beleza? Aí aqui, no parágrafo 1, 4 meses antes de findar o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor realizado por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados dos incisos 1 a 4, que são esses que a gente acabou de ler, do caput deste artigo. Então, aqui o que quer dizer? A forma como essa avaliação será conduzida, né? Ela vai ser realizada uma avaliação de desempenho do servidor. Então, essa avaliação ela vai ser conduzida por uma comissão
designada especificamente para esse propósito e será submetido à homologação da autoridade competente. Então, a forma que essa avaliação será conduzida e os critérios utilizados podem variar ali de acordo com o que estabelece a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo. Então, durante esse processo de avaliação, os fatores enumerados nos incisos 1 a 4 do caput, né, que a gente acabou de ler, que é assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, continuarão sendo apurados. Então, em resumo, antes do término do estágio probatório, uma comissão vai avaliar o desempenho do servidor, vai levar em conta o quê? Os fatores mencionados. E essa avaliação será submetida à homologação da autoridade competente, de acordo com as regras estabelecidas para a respectiva carreira ou cargo. Show? Aqui no parágrafo 2, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. A banca ela vai colocar: o servidor não aprovado no estágio probatório será demitido, tá? Então prestar atenção nisso aqui, será exonerado do cargo, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observando o disposto no parágrafo do artigo 27. Então, ele está falando aqui estável porque se você tiver um outro cargo acumulado, por exemplo, né, você pode voltar para o seu cargo. Você vai ser, por exemplo, às vezes você trabalha com professor, fez um outro concurso de professor também e estava no estágio probatório, não passou. Aí você volta, né, para o seu cargo normal. Você fica no seu cargo normal, você não perde o seu cargo estável, tá? Então você é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, beleza? Então, aqui, né, no parágrafo 3, antes do encaminhamento à autoridade competente, o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão no órgão ou entidade de lotação, ficando suspenso o período de avaliação neste caso. Então, aqui no caso, né, o servidor ele pode exercer cargos de provimento em comissão, né, no órgão ou entidade em que está lotado. Então, essa possibilidade permite que o servidor ocupe funções de liderança ou de confiança, mesmo estando ainda em fase de avaliação. Então, no entanto, é importante ressaltar que, ao assumir um cargo de provimento em comissão, durante o estágio probatório, o período de avaliação ele é suspenso. Então, isso significa que o tempo em que o servidor estiver exercendo o cargo em comissão não será contabilizado para os fins de avaliação no estágio probatório. Então, assim, o servidor em estágio probatório tem a oportunidade de assumir cargos de provimento em comissão, mas é importante estar ciente de que o período de avaliação será suspenso durante esse tempo. Então, após o término da ocupação do cargo comissionado, o período de avaliação será retomado para a conclusão do estágio probatório. Beleza? Aqui no parágrafo 4, ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 87, bem como o afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública. Então, o artigo 87 e esses incisos aqui, ó, esses incisos 1 a 5, que é aquele que esses incisos ele trata dos tipos de licença que a gente vai estudar mais para frente, né? Então, para você não se confundir, eu vou deixar esse parágrafo aqui em stand-by e a gente vai dar seguimento aqui, tá? Então, vamos seguir aqui falando do artigo 26, né? Na verdade, do artigo 25. Então, o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, aprovado em estágio probatório, vai adquirir o quê? A sua estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Então, o artigo 26 ele diz o quê? O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Então, a sentença judicial transitada em julgado significa que o servidor ele é estável, ele pode perder, né? Ele é estável, ele tem a sua estabilidade,
Então ele pode perder o cargo se houver uma decisão judicial final, ou seja, já foi transitado e julgado, não cabe mais recurso nenhum, né? Sem a possibilidade de recurso, né? Que determine essa perda. Então essa sentença judicial pode ser decorrente de processos criminais, né? Processos cíveis ou de outra natureza. Então, desde que resulte na perda do cargo público, tá? Então você pode perder, mesmo você estável, você pode perder o seu cargo em casos de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. Já o processo administrativo, nesse caso o servidor estável, ele pode perder o cargo se for considerado culpado em um processo administrativo disciplinar. Então esse processo ele é conduzido pela administração pública e tem como objetivo apurar ali possíveis irregularidades funcionais, né, cometidas pelo servidor. Então a perda do cargo só ocorrerá se for comprovada a irregularidade de forma adequada e mediante observância dos devidos processos legais, tá? Então você, um servidor estável, só perde o seu cargo por dois motivos: ou sentença judicial transitada e julgado, ou você, né, passou por um processo administrativo disciplinar. Beleza? Aqui no artigo 27, o servidor em estágio probatório está sujeito a penalidade de advertência, suspensão e demissão. Então aqui nessa parte, né, você tem que ficar atenta, porque existem outras penalidades. Então você tem que lembrar que é advertência, suspensão e demissão. Então você no estágio probatório pode levar uma advertência, pode levar uma suspensão e pode levar também uma demissão. Que demissão não tem nada a ver com exoneração, tá? Demissão é quando você comete algo assim dentro da sua função, você comete algo ilícito dentro da sua função. Exoneração é quando é a administração que por algum motivo, né, por alguma característica, né, ela te tira do cargo. Então demissão é diferente de exoneração, tá? Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Aqui eu vou pular porque vai falar de readaptação, a gente já falou, né? De reversão, aqui é bom você dar uma lida, de reintegração, de recondução, né? Disponibilidade de aproveitamento, e a gente chega na vacância. Então a vacância é diferente de provimento. Por quê? Porque na vacância um cargo ficou vago, por isso que o nome é vacância. Vacância vem de vago. Então sempre que você lembrar de vacância, aquele cargo ficou vago, né? Então a vacância em cargo público ela decorrerá de quê? De exoneração. Por quê? Porque quando a pessoa é exonerada, aquele cargo que ela deixou de participar, né? Deixou de exercer, fica vago. Então por isso que exoneração é uma vacância do cargo público, né? Demissão é a mesma coisa. Se você foi demitido, claro que você vai ter direito à ampla defesa. Se você foi demitido, na exoneração também você tem direito. Qualquer coisa na administração você tem direito à ampla defesa. Tudo que acontece você pode se defender, tá? Então a demissão, quando você é demitido do cargo por alguma irregularidade que você cometeu na sua função, você deixa vago o cargo também, tá? Promoção. Promoção, se você subiu de cargo, o cargo que vamos supor que você estava no cargo A e você subiu de cargo para o cargo B. Então o cargo A ficou vago. É só para explicar que o cargo que você estava antes ficou vago. Então por isso que a promoção nesse caso é vacância. Tá? Você está provendo o cargo, no caso de provimento, você está provendo o cargo B e está deixando na vacância o cargo A vazio. Beleza? Então é só para explicar que quando você saiu de um cargo, aquele cargo que você deixou para trás ficou vago. A readaptação é o quê? Você é um motorista de carro, né? Cargo da administração pública. E aí você tem algum problema, né? Vai ter que ser readaptado para outra função. Então você vai para a função administrativa. Então aquele cargo de motorista que você deixou para trás
ele fica vago, né? Então por isso que a readaptação é considerado vacância, tá? Aposentadoria, né? Não tem o que explicar. Você se aposentou, deixou de exercer deixou de exercer suas funções, você deixou o cargo vago quando você se aposentou. Posse em outro cargo inacumulável, né? Posse em outro cargo inacumulável quer dizer o quê? Quer dizer que caso o servidor, né, seja nomeado para outro cargo público que seja inacumulável com o cargo anteriormente ocupado, ele deve optar por um dos cargos, resultando na vacância do cargo anterior. Então, por exemplo, se você for para um cargo e esse cargo ele não é inacumulável, se você for professor e o cargo for acumulável, beleza, você fica nos dois. Agora, se esse cargo for inacumulável, você vai ter que escolher um dos dois. Então, quando você escolhe um, aquele que você deixou para trás ficou vago. Então, por isso que acontece a vacância nesses casos. Show? Aqui no 7, falecimento, né? Faleceu. Caso de falecimento do servidor, ocorre a vacância. Por quê? Porque não tem mais. A pessoa que estava lá não está mais conosco, né? Então, ela tem aí essa vacância. Beleza? A exoneração, aqui no artigo 36, a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Ofício é quando é a administração pública, tá, galera? E quando é a pedido é você que pede, tá? Então, parágrafo único, ele vai dizer a exoneração de ofício, que era no caso a administração pública, que pede essa exoneração, ela vai se dar em quais situações? São duas. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ela pode solicitar sua exoneração. E quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Então, como já sabemos, você entra na posse, tem 15 dias para entrar em exercício. Então, se você não entrar em exercício dentro desse prazo, a administração pública pode solicitar a sua exoneração. Show? Então, aqui no artigo 37, ele vai dizer o seguinte: a exoneração de carga em comissão e a dispensa de função de confiança, ela vai dar-se como? A juízo da autoridade competente ou a pedido do servidor, do próprio servidor. Aqui a gente está falando da exoneração de cargo em comissão, que é aquele que não necessita de concurso público. Então, a dispensa nesse cargo, ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, nesse caso, a exoneração, a dispensa da função, ela vai se dar a juízo da autoridade competente, ou seja, provavelmente, né, a dispensa da função de confiança pode ser definida, né, pelas autoridades competentes, que vai avaliar a conveniência e a oportunidade de manter ali o serviço nessa posição, o servidor nessa posição. Então, a autoridade responsável pela nomeação do servidor em cargo em comissão ou função de confiança tem o poder de decidir pela exoneração, caso julgue necessário. Geralmente, a autoridade competente é o prefeito. Claro que ele pode designar alguém, mas a autoridade competente é o prefeito, tá? E a pedido do próprio servidor. Então, você pode também solicitar, se você tiver um cargo em comissão, você pode solicitar também a pedido a sua exoneração. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Lembrando que nós, se você tiver alguma dificuldade, né, em encontrar exercícios na sua função que você vai fazer a prova, a gente analisa minuciosamente a banca. A gente vai analisar como é que a banca faz as questões, né, como é que a banca trabalha essas questões, e a gente vai criar as questões baseadas tanto na banca como baseado no assunto que você está estudando no edital. Então, assim, dificilmente você vai encontrar uma equipe no YouTube ou em qualquer outro lugar. Geralmente eles já te dão o material pronto. A gente não, a gente vai fabricar. Olha, Thiago, eu preciso desses assuntos, eu preciso focar mais nesses assuntos aqui, eu preciso mais só da parte de português, né? Eu preciso que você coloque mais a parte de conhecimentos específicos. Então, assim, a gente faz no mínimo 50 questões.
Então a gente pode fazer tanto as questões comentadas, né, como as questões tipo simulado. A gente coloca o gabarito lá no final, né, e você faz a questão como se você estivesse fazendo uma prova. Então você pode solicitar, meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo, né? Meu WhatsApp vai ficar aqui na descrição. Então você pode fazer a compra do nosso material da Lei Orgânica e do Estatuto, se você achar necessário. Ah, Thiago, não gosta de comprar pela internet, não acho seguro. Você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então eu mando para você ou para o seu e-mail. Você pode fazer o pagamento pelo Pix, transferência bancária, você escolhe, tá? Então hoje a gente fica por aqui, eu vou agradecer a vocês aí pela atenção. Muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e já já a gente volta com as próximas aulas. Show? Valeu, tamo junto.